O som do bule batendo contra a porcelana rompe a sala como se fosse um estilhaço de silêncio que ninguém pediu. Xícaras tilintam. O vestido branco de Raquel rasga uma borda de dignidade enquanto ela empurra Rafaela com a ponta do salto, a mão ríspida prendendo o avental como quem segura um bilhete sujo. "Você está louca? Me solte!" corta a voz afiada de Raquel, e a frase ecoa por entre os lustres, atingindo a pele de quem escuta como uma navalha. Adriano, do outro lado da antessala, observa sem mover os olhos. O olhar dele é um gasto de luxo, cansado, indeciso, complacente. Rafaela sente primeiro o vinagre da humilhação, depois os olhos. Todos os olhos da casa se viram para ela. Os criados que ensaiam um olhar de piedade e recuam. Dona Sofia, a governanta, que crava as unhas na renda do vestido como se procurasse coragem. As amigas de Raquel que aplaudem em silêncio a destruição de uma vida pequena. É uma cena que se repete nos sonhos de Rafaela. A mesma casa grande, os mesmos móveis caros, a sensação de que qualquer ato é avaliado pelo efeito sobre o status alheio. Mas hoje há uma outra corrente no ar. Algo que cheira a veneno, não literal ainda, mas veneno de intenção. Rafaela trabalha na mansão Gouveia há menos de um ano. Veio de longe, de quartos apertados, com cortinas rasgadas e comida que se contava no fim do mês. Aprendeu a calar para sobreviver. Mas a noite do chá preparatório para o casamento de Adriano marca uma linha que ela não pensava cruzar. Raquel sorri com lábios de porcelana e pontas afiadas. Quando arranca a toalha que Rafaela ajeitava, revela não só o descuido que queria punir, mas também a ousadia de quem precisa marcar território. O altar social já tem nome e sobrenome, e não há lugar para poeira de pensão alheia entre as toalhas bordadas e as taças de cristal. Enquanto é empurrada, Rafaela escuta uma palavra solta, dita quase sem intenção, entre dois sussurros de Raquel. Remédio. A palavra corta. Não é a palavra de um gesto afável. É a palavra de quem planeja e de quem acredita que eliminar um obstáculo é tão limpo quanto trocar um vestido. Rafaela não sabe ainda o que exatamente aquilo significa, mas reconhece o tom. Familiar. É o mesmo tom que ouviu na rádio de sua mãe, ao falar de vizinhos que desapareceram e das explicações que sempre chegavam mornas demais, enfeitadas de neutralidade. Depois do chá, quando a casa se abriga em sombras mais suaves e os convidados partem, Rafaela retorna ao corredor dos quartos, não por curiosidade, mas por hábito. Sempre ordena e ajeita, carrega os travesseiros como se fosse parte da casa. Hoje, porém, uma fresta na porta do escritório de Adriano está entreaberta. A lâmpada noturna vaza uma luz pálida sobre os móveis que cheiram a couro e madeira nova. No ar, um resíduo de perfume caro. Rafaela sabe que não deveria, mas a fresta parece um convite ao natural. Se já vive ali, por que não saber o que está dentro? A chave do cofre não está na mesa, mas há uma gaveta que range, revelando papéis que alguém deixou por pressa. Entre contratos e uma pilha de panfletos sobre investimentos, um envelope sujo chama a atenção de Rafaela. O selo traz uma caligrafia feminina, delicada, e o nome Helena aparece rasurado, mas ainda identificável. O coração de Rafaela acelera sem ela entender por quê. Ela abre a fotografias. Helena sorrindo em dias que parecem pertencer a outro mundo. E por baixo, um diário pequeno, de capa gasta. Pousado sobre o diário, como se quisesse espiar a verdade, está um gravador antigo, daqueles que tem botão vermelho que reluz como ferida. O diário cheira a papel envelhecido e sândalo. A tinta é barulhenta nas entrelinhas, conta noites mal dormidas, consultas médicas que terminavam com risos desconfiados, promessas vazias. Um parágrafo corta a leitura com violência. Se algo acontecer comigo, não acreditem no juramento que ele me fez. Não foi amor. Rafaela lê devagar. Cada linha parece uma mão puxando-a para dentro de um segredo
que não lhe pertence, mas que por algum fio invisível aprende. Há nomes em letras pequenas. Doutor. Ronaldo, Raquel. Não há acusações diretas, apenas um cansaço crescente que cheira a medo. O gravador pesa nas mãos dela como se fosse uma arma de papel. Rafaela liga o aparelho por instinto, por um impulso de quem busca confirmação, para aquilo que a intuição já havia sussurrado, achiado, e depois o timbre de uma voz que ela nunca ouviu ao vivo, mas com a qual agora se conecta como se atravessasse um túnel seco. Helena fala. Não há apenas palavras, há emoção crua, súplica contida. Fala de remédios que não deixam rastros, de consultas que viravam piadas, de receios confessados entre paredes que deviam proteger. No fim da gravação, há um pedido. Se algo me acontecer, procurem provas. Há um pendrive no fundo da gaveta, embaixo do livro de receitas. Não deixem que apaguem, por favor. Rafaela corta o som antes do final. O aparelho treme nas mãos. Fora do escritório, os passos de alguém ecoam no corredor. Talvez Dona Sofia fechando as portas. Talvez o mordomo que circula entre os últimos visitantes. Rafaela fecha a gaveta com um cuidado que mais parece esconder um sinal de culpa. Sair com o gravador no bolso seria impossível. Ela não é uma ladra. Mas a verdade plantada ali é uma flecha que atravessa a consciência. Se Helena morreu por algo que foi disfarçado de acidente, se há um pendrive com evidências escondido ali, então tudo que resta é escolher. Escolher calar ou escolher um risco que pode acabar com tudo, ou com ela. No quarto estreito da pensão onde Rafaela mora, as paredes vibram com a respiração de quem carrega segredos mais pesados que o corpo. Ela pensa em sua mãe, em dias em que a conta do botijão atrasou e a geladeira ecoou mais vazio que normal. Lembra-se do som da risada da vizinha quando falavam de sorte, da sensação de que os ricos têm um filtro onde tudo ruim some. Agora, a verdade morde essa sensação. Por um momento, Rafaela pensa em vender o gravador, em trocar aquilo por comida, por um mês de aluguel quitado. Mas a voz de Helena não a deixa. Se algo me acontecer... A frase se repete como um apelo de quem deixou uma carta para sobreviver depois da morte. Na manhã seguinte, com o avental bem passado, Rafaela decide agir com cautela. Ela guarda o gravador dentro da bainha do uniforme e volta à mansão como se fosse mais cedo, como se tivesse dormido pouco. Cada cômodo ali dentro tem uma etiqueta, parte do império, parte do teatro. Os rostos que ela encontra ensaiam um papel. Raquel passa por ela com um riso frio. Há um brilho novo no olhar da noiva, uma satisfação desdenhosa, como se tivesse vencido uma batalha periférica. Adriano, quando cruza o corredor, passa a mão sobre a testa como quem varre dúvidas, a modo em sua indiferença, uma prática de sustentar-se sem olhar de fato para quem está ao redor. Rafaela vai à delegacia, com a informalidade de quem carrega uma verdade embaraçosa. Na recepção, o letreiro diz abertura de ocorrência. O policial que atende tem olhos que aprendem a administrar tempo e a calibrar descrença. Rafaela apresenta o gravador como quem entrega um objeto de estima. Conta, com voz que treme apenas no fim das frases, o que leu no diário. O policial anota. Faz perguntas de praxe, nomes, datas, circunstâncias. Quando menciona que há fotografias e um pendrive, a expressão do agente muda. De cético, oscila para profissional. Vamos precisar do equipamento para periciar, diz. E Rafaela sente algo que mistura esperança e obstáculo. Ela imagina uma máquina silenciosa que testifica contra mentiras. Mas o mundo real é mais áspero que as expectativas românticas das histórias. O delegado é educado, mas as prioridades são outras. Há protocolos. Se for crime, precisa de prova imediata, diz ele e olha para a janela como se a palavra imediata fosse algo que se negocia com o tempo.
Raquel tem advogados, lembra o homem do guichê, e a Casa Gouveia tem gente que sabe movimentar processos. Ele recomenda que Rafaela traga os objetos físicos. A burocracia impõe regras, cadeia de custódia, registro digital, perícia. Simples, diz o homem, quase desculpando-se, mas leva tempo. Na volta, Rafaela recebe uma mensagem anônima. Não inventa problemas, pequena. O número é curto, certeiro, e o conteúdo rasga a calma. Agravando tudo, na noite que segue, um carro escuro para em frente à pensão. Um homem de ombros largos e olhar simples, jacaré ou capanga, figura que circula nas buscas por quem sabe demais, dá uma volta no quarteirão como farejador. Rafaela o vê, encolhe-se entre a cortina e pensa em deixar tudo, em devolver o gravador, em fingir que nunca viu as fotos. Mas a voz, Helena suplica, a promessa apenas de aceitar a verdade toma o pulso de Rafaela. A decisão de não desistir nasce de pequenos gestos. Uma conversa sussurrada com Dona Joana, que cuida da mercearia, um café compartilhado com Rosa, que varre a calçada como se limpasse ruínas. Esses rostos representam um coro simples que oferece coragem. Se você falar e nada acontecer, a gente vai falar de novo, diz Dona Joana, e a frase é mais do que apoio. É pacto. Rafaela percebe que, para quem sempre foi vista, o perigo é relativo. Para ela, um ataque pode significar perder o emprego, a segurança mínima. Mas o que pesa é aquilo que Helena deixou. Provas que, se enterradas, tornam-se não apenas silêncio, mas sentença para outros indefesos. O plano de Rafaela não nasce sofisticado. É uma sucessão de escolhas pobres e necessárias. Primeiro, fazer cópias do que tem. No fundo do barraco, com a luz fraca que vaza por entre a cortina, Rafaela consegue, através de um conhecido que manuseia computadores na praça, extrair o conteúdo do gravador e transferir para um pendrive clandestino. O processo é rústico, feito com pressa e mãos que tremem. Nada ali é perfeito, mas a verdade, por mais áspera que esteja, permanece. O pendrive é pequeno, como se a própria prova quisesse ser invisível. Em seguida, ela tenta buscar apoio técnico. Miguel Santos, um advogado de bairro que cobra o suficiente para manter a loja no próximo mês, escuta a história com sobreaviso. Ele olha para as fotos, folheia rapidamente o diário, liga para um conhecido na polícia que entende de perícias. Miguel não promete milagre. Diz apenas: com isso, dá para abrir uma investigação. A frase tem o sabor da promessa administrativa. Não é imediata, mas é caminho. Miguel aconselha que Rafaela mantenha tudo guardado por enquanto, que não faça exposição nas redes, que procure uma testemunha que sustente a narrativa. O medo cresce, e com ele, a astúcia de quem precisa vencer um jogo desigual. A Casa Gouveia parece perceber o pequeno movimento como uma areia movediça. Os passos se tornam mais calculados. Raquel aumenta a vigilância. Dr. Ronaldo, sempre com um sorriso de prontidão burocrática, passa a visitar com escusas médicas. Adriano, por sua vez, parece imerso em um silêncio que já não é apenas inércia. A culpa, a cansaço. Em uma tarde chuvosa, Rafaela encontra Adriano no escritório, sozinho, olhando para a foto de Helena sobre a lareira. Ele não a reconhece de imediato. Quando seus olhos se cruzam por um segundo, há algo que dá como que um sinal de reconhecimento tardio. Rafaela observa. O homem rico tem a expressão de quem perdeu um grande pedaço de si por distração. Não é o olhar do monstro, nem de herói, apenas de um homem que não viu a dor de quem estava ao lado. A tensão se intensifica quando dois homens internos aparecem na delegacia para retirar provas. Alegam ser advogados da família. O policial hesita. Miguel intervém. A negociação se torna um jogo de quem possui mais autoridade. Rafaela e Miguel saem frustrados. A burocracia que primeiro atrasou, agora se curva diante da pressão do poder.
O delegado propõe um encontro com os peritos e pede que tragam os objetos originais para a confrontação. Mas há um problema. O pendrive que Rafaela confiara a um conhecido some do bolso dele depois de uma mensagem insistente. Ele jura que foi abordado por um motoboy que empurrou a bolsa, que tentou correr, mas foi cercado. A cena parece orquestrada demais para ser coincidência. A partir daí, o cerco se fecha. Mensagens anônimas, telefonemas calmos prometendo consequências, a presença de jacaré em volta da pensão. Rafaela sente o chão móvel sob os pés. A decisão de esperar pela justiça, que até então parecia um caminho legítimo, transforma-se em uma armadilha que suga tempo e produz medo. Miguel, cauteloso, pede provas adicionais. Contatos médicos, notas de compra, todos os indícios que possam compor um caso. Mas algumas provas são frágeis. Juramentos trocados, lembranças de olhares, a palavra de uma empregada contra a força de uma família poderosa. É nesse ponto que a coragem de Rafaela assume outra forma. Ela percebe que espera pode significar morte da verdade e que, se a verdade se perder, também perderá a chance de impedir que mais vidas sejam arrancadas com a mesma frieza. Não é heroísmo. É cálculo de quem tem pouco a perder e muito a ganhar, uma chance de salvar futuros esquecidos. Rafaela reúne um pequeno grupo de aliados. Rosa, Dona Joana, seu José, a vizinhança que a viu crescer. Eles planejam um gesto que fará mais barulho do que qualquer documento. É um ato público, uma exposição direta, ir até a igreja onde o casamento acontecerá e, no momento em que as promessas forem trocadas e o mundo assistindo, apresentar a prova de Helena. A ideia parece quase suicida, mas há lógica. Na igreja, diante de olhos em milhões de telas e câmeras, nada que a família diga à boca pequena será tão eficaz quanto uma voz gravada que acusa e demonstra. Os dias que seguem são um nó. Rafaela ensaia o que dirá, pratica com Rosa o modo de falar para que a voz não se quebre. Dona Joana costura uma camisa velha para escondê-la sob o vestido simples. Miguel ensina o básico: não incitar, não agredir, apenas expor. Adriano, por sua parte, entra em novo território. Começa a frequentar menos a sala de reuniões e mais a biblioteca vazia. Às vezes, pega o diário de Helena e passa os dedos pelas páginas como quem busca uma bênção. Há silêncios entre ele e Raquel que se espessam como nuvens. Chega o dia do casamento. A igreja está cheia de candelabros e câmeras. A cidade murmura. Lá fora, carros de luxo alinham-se como uma armada diminuta. Rafaela entra disfarçada. Limpeza e organização lhe dão a desculpa perfeita. O uniforme tapa o corpo, esconde a intenção. No banco dos fundos, respira e conta até 10. O coração bate como em maré alta. Quando as portas se abrem e Raquel caminha no tapete vermelho, o brilho do vestido ofusca a vista de muitos. A plateia suspira. Adriano, no altar, parece uma estátua prestes a desabar. Os votos começam. Rafaela espera, observa. Sente sudário e perdão se embaralharem dentro de si. O momento em que a noiva pronuncia o sim está perto. Ela levanta. Uma mão breve segura o gravador na dobra do avental. A voz no peito é só dela e de quem acredita na verdade. Ela atravessa os bancos com passos que parecem duros, mas firmes. O corredor é um túnel de olhos. Algumas pessoas a reconhecem. Cochichos como lâminas. O som da fita, ainda desligada, repousa como um segredo na palma que treme. No altar, Rafaela alcança Adriano. Por um segundo, há incredulidade. Os convidados murmuram. Raquel abre a boca com a expressão de quem identifica uma ameaça. Rafaela pede algo simples, quase infantil. Me escuta só por 5 segundos. A ordem de Miguel ecoa nos pensamentos dela. Manter a calma. Ela aperta o botão. A igreja parece suspender o fôlego. Há um chiado antigo. E então, a voz de Helena emerge do gravador como um soco de saudade.
Em 5 segundos, Helena diz o que precisa. Menciona o remédio, descreve uma consulta que parecia ser apenas um ajuste e chama Raquel de quem prometera amor, mas que tinha mãos frias como cifras. Naqueles 5 segundos, o mundo de Adriano dobra-se. Seu rosto, antes composto, perde a cor. O brilho dos olhos encontra a realidade pela primeira vez. Ele ouve. E, em silêncio, a abraça não de afeto, mas de quem percebe o peso de ter sido enganado. O som da fita interrompe o rito. Um ruído de choque corrói a cúpula. A noiva pálida aperta o buquê. A câmera captura o corte. Os convidados congelam entre o sim e o não. Adriano, com a voz trêmula e abreviada, diz uma palavra que soa como um veredito. Não. O cancelamento é tão simples e devastador quanto um gesto de mão que afasta uma máscara. Raquel, rendida à surpresa, recua. Alguém grita. A igreja se enche de ruídos que se sucedem em ondas. Choque, incredulidade, curiosidade. Em 5 segundos, a vida de todos muda. Para Rafaela, a mudança é um terremoto. Ela fez o que se propôs, expôs a verdade, mas agora toda a casa e a cidade olham para ela como quem provocou uma tempestade. Para Adriano, os 5 segundos são como um espelho estilhaçado que revela uma face que ele não conhecia. Para Raquel, são uma porta entreaberta para um desespero que antes estava calculadamente fechado. O que vem depois é confusão organizada. Um segurança tenta tomar o gravador das mãos de Rafaela. Jacaré, do lado de fora, recebe a notícia e aperta o celular com um soco na mesa. Raquel desaparece por uma porta lateral com a rapidez de quem sabe que a fúria deve ser domada com fuga. Adriano fica parado, a gravata solta, os votos pendendo como palavras inacabadas. Sua decisão, interromper o casamento, é o começo de um colapso público que ninguém mapeou. Os convidados se dispersam em murmúrios. As redes sociais explodem com imagens curtas e incompletas. Algumas emissoras da cidade tentam colocar a narrativa sob seu controle, criando versões que favorecem a noiva. O seu José filma com o celular e cenas se multiplicam em feeds e timelines com legendas que oscilam entre compaixão e ódio. A mídia, por sua vez, é um espelho que às vezes devolve a imagem distorcida. Rafaela é acusada em notas anônimas de inventar a história. Raquel é pintada em manchetes apressadas como vítima de uma tentativa de sabotagem. Adriano, em meio ao turbilhão, sente a gravidade de quem foi enganado. A sensação de ter caminhado no escuro com uma tocha apagada pesa como chumbo. Ele se afasta do púlpito, não aponta acusações imediatas, mas o choque é um motor que o faz procurar provas. Em seu bolso, encontra uma mensagem que anuncia telefonemas e imagens que já circularam nas redes. No rosto dele, o homem que raramente demonstrou emoção, agora admite que errou com sua própria cegueira. A igreja transforma-se em campo de batalha simbólico. A polícia chega cautelosa, separando as partes, registrando boletins com voz neutra. Jacaré observa de longe, calculando. Raquel desaparece como uma sombra que não aceita ser capturada sem rasgar antes sua máscara. Rafaela, no centro do furacão, sente o peso da exposição. Olha para Miguel, que a confirma com um aceno breve. Eles têm o início de algo, mas não a garantia de que a verdade sempre basta. E é nesse instante, quando as luzes ainda tremem e as imagens saltam das telas para os comentários, que a narrativa das aparências se volta. As próximas horas serão decisivas. Há ameaças que chegam por mensagem. Há advogados circulando e promessas de silêncio que cheiram a compra. A fita revelou uma parte, mas o pendrive sumira. Havia provas que poderiam completar o quadro, e essas agora são peças em jogo. Rafaela percebe que os 5 segundos foram apenas o gatilho. O que se segue será uma sucessão de escolhas que testarão a coragem que ela teve. E enquanto ela encara Adriano, cuja face agora busca reparação, uma pergunta paira entre os ecos da igreja.
Será que a verdade dita em 5 segundos é poderosa o bastante para reverter séculos de silêncio e impunidade? O tumulto cresce. Gritos de raiva e pedidos de ordem se entrelaçam. Raquel some. Segredos circulam como correntes elétricas. Jacaré parte em direção ao carro com passos largos. Alguma coisa no ar cheira a corrida. O celular de Rafaela toca com uma série de números desconhecidos. A polícia a pede para seguir até a delegacia para prestar declaração. Miguel lhe segura a mão com firmeza quase paternal. Dona Joana chora silenciosamente nos fundos da igreja. Rosa aperta o avental, como se todo o tecido pudesse segurá-la. Adriano, ainda no altar, olha para a porta por onde Raquel fugiu. Seus olhos não estão mais vazios. Estão, pela primeira vez, cheios de pressa de consertar. Ele não sabe como, mas sabe que não pode fingir que não viu. E quando desce do púlpito, as pernas lhe parecem de chumbo. A multidão se parte para dar passagem. Há quem prenda o telefone à boca, quem ligue para televisões e jornalistas. A imprensa já cheira o escândalo. Enquanto isso, do lado de fora, um carro preto engata a marcha. No banco de trás, Raquel respira como quem tenta reestruturar a máscara. Ao volante, Jacaré acelera. Na contramão, sem saber, Rafaela sobe as escadas da delegacia com o gravador ainda quente nas mãos, com olhos que ainda brilham pela coragem que tomou. O relógio não perdoa nem corações, nem documentos. E naquele movimento, a cidade se divide entre os que querem linchamento instantâneo e os que guardam a prudência das palavras. As próximas horas serão de tensão e julgamento. A fita falou. Mas há ecos que ainda não foram ouvidos. O pendrive desaparecido, o médico cúmplice que sorri e nega. As contas e e-mails que podem confirmar um plano meticuloso. Uma investigação precisa ser feita com cuidado. Miguel insiste em não expor demais a verdade sem prova técnica. A polícia precisa de evidências físicas, de um laudo que ampare as palavras. Ao mesmo tempo, Adriano precisa lidar com sua própria culpa e a imagem pública que se desfaz em tempo real. Rafaela, no entanto, não recua. E ao levantar para falar, já na delegacia, sente o peso de tudo. Há suportes, há inimigos. Há um risco que não se mede apenas pelo medo, mas pela convicção de que alguém tinha de falar. Enquanto as cortinas do dia se fecham, a cidade observa. A história, agora, ganhou lugar nos fios e nas vozes. Em 5 segundos, Helena foi ouvida. Mas a resposta do mundo, lenta, feroz, complexa, ainda está por vir. Na delegacia, as lâmpadas brancas pendiam como olhos que não julgam, apenas registram. Rafaela descreve tudo outra vez. A palavra remédio, o diário, a fita, o pendrive que sumiu. Sua voz é firme quando precisa, falha quando volta ao que ouviu de Helena. Miguel toma notas em silêncio. O inspetor Ribeiro observa com uma calma calculada. Não é o brilho de quem bate o próprio peito, é a paciência de quem já viu o tribunal transformar boato em verdade. Ele pede detalhes, datas, nomes. Cada resposta de Rafaela é uma peça a mais que prende o caso à realidade. A polícia não age por impulso. O delegado anota, encaminha cópia do áudio para a perícia e o inspetor Ribeiro decide abrir uma investigação formal. Há protocolos, requisições, laudos, ordem judicial para buscas. Miguel entrega o que pode, fotografias, o diário, a transcrição de trechos audíveis. A fita é entregue com cadeia de custódia, o gravador lacrado. As primeiras 24 horas são uma sucessão de encaminhamentos burocráticos que, para Rafaela, parecem longos demais e curtos demais ao mesmo tempo, tempo que permite que vozes mal intencionadas se espalhem. Nas redes sociais, as imagens do altar ainda giram. Notícias sensacionalistas transformam a história em manchetes contrastantes. Heroína para uns, intrusa para outros. Mingau de rumores se espalha.
A conta de Rafaela no trabalho passa a ser tratada como problema. A mansão solicita uma reunião. A pressão aumenta. Há telefonemas anônimos com promessas e ameaças veladas. Alguém deixa um bilhete colado à porta da pensão. Não se meta onde não é chamada. Rosa e Dona Joana ficam em vigília. As conversas na mercearia e na barbearia trocam de tom, de solidariedade para preocupação. A coragem tem custo social. Enquanto isso, o inspetor Ribeiro cruza informações mínimas, mas eficazes. O motoboy, que alegou ter sido abordado, o trajeto registrado nas câmeras de rua, o bilhete fiscal do motoboy, que aponta para um endereço de depósito. João, o técnico que ajudou Rafaela a transferir o áudio para o pendrive, recorda de um número que o abordou, com voz cortada, oferecendo dinheiro para recuperar um item perdido. Pequenos rastros, rastreáveis. Adriano não espera apenas a polícia. A palavra culpa ruma sempre ao seu peito longa e fria. Ele procura o que tem de melhor. Advogados competentes, pessoas que podem acelerar processos sem atropelar a lei. Mas passo a passo entende que não se trata de disputar força, trata-se de deixar que as evidências façam sua parte. Ainda assim, usa sua influência quando necessário, para pressionar que exames sejam feitos com a urgência que requerem e para autorizar auditorias internas que possam expor financeiros que liguem as peças do esquema. O primeiro avanço vem do pendrive, a peça que faltava. A polícia obtém por ordem judicial a quebra de sigilo do motoboy, busca nas rotas, nas câmeras e encontra um padrão de repasses. Uma pequena loja de vendas usadas ficou registrada nas imagens da noite em que o pendrive sumiu. Um homem de jaqueta escura, com o capuz quase cobrindo o rosto, troca algo por um envelope. O sistema de monitoramento municipal captura parte da imagem do carro que passou. Foi pouco, mas foi suficiente para a intuição do inspetor Ribeiro pedir mais. Buscar nos lugares onde coisas pequenas se transformam em grandes por causa do dinheiro. Uma batida coordenada alcança um armazém de frete, onde Jacaré havia destinado, dias antes, encomendas de origem duvidosa. A equipe chega com mandados. Dentro do armazém, caixas empilhadas e apadrinhadas pelo cheiro de diesel. Um funcionário nervoso aponta a um armário trancado. A polícia arromba. Dentro, o pendrive aparece enterrado entre notas fiscais antigas. A cena é pequena, nada cinematográfica, mas o impacto é enorme. Provas reunidas voltam à luz. Jacaré percebe o cerco. Não é um homem sem instinto. Ao sentir a mão da polícia fechando sobre sua jaqueta, suas opções destilam em palavras curtas, xingamentos, ameaças. Ele insiste em ser apenas o mensageiro. Ninguém sai ileso de sua língua. Mas, em depoimento posterior, sem a grandiloquência que a imprensa imagina, ele revela o suficiente para ligar pontos. Encontros marcados, envelopes. Não confessa todo o roteiro. Guarda por instinto a proteção que sempre lhe venderam. Ainda assim, a prisão o clausura num espaço onde o silêncio é moeda. Com o pendrive em custódia, os peritos extraem seu conteúdo. Não há milagres tecnológicos, há arquivos, imagens, e-mails e gravações que uma perícia bem feita transforma em fio condutor. Há mensagens entre uma conta com nome falso e o número de celular de alguém que se apresentava como assistente de Raquel. Há transações bancárias que, se discretas, não são invisíveis. E, para surpresa de Miguel e de Rafaela, há um vídeo, curto, tremido, mas claro no que importa. Uma reunião em luz baixa, onde Raquel negocia uma forma de silenciar um problema, com homens que aparecem ao fundo com gestos que combinam celeridade e ressentimento. A imagem é parca, mas o conteúdo é suficiente para exigir investigação. Dr. Ronaldo, que antes atendia com sorrisos de prontidão, agora passa a ser chamado para esclarecer. Em primeira instância, nega todas as acusações. Diz que tratou Helena como trataria qualquer paciente, com receituários e recomendações.
que as acusações são fruto de má interpretação. Mas a perícia descobre algo que o desmonta. Extratos de pagamentos efetuados a uma conta onde constam pagamentos em espécie, com descrições enigmáticas, e registros de chamadas às 3 da manhã para uma linha que se conecta a números conhecidos de Jacaré. O fio que parecia fino ganha espessura. Pressionado pela lógica das evidências e diante de provas de transferências e mensagens, Dr. Ronaldo fragmenta. Não é um momento de confissão dramática com luzes nos olhos. É um colapso seco, como o estalo de uma corda velha. Ele admite ter cedido a pedidos para ajeitar algumas prescrições, a contrapartida econômica explícita e o receio que sentia tanto pela sanidade quanto pelo serviço que mantinha. Conta sobre pressões, sobre ameaças ínvias. Diz que não imaginava o desfecho que Helena sofreu. Parte do depoimento sai como meia-culpa, parte como tentativa de minimizar seu papel. Ainda assim, coloca no tabuleiro a conexão entre Raquel e as ações que tinham motivado as consultas terminantes. A polícia obtém um mandado para localizar Raquel. As primeiras horas são de busca por aeroportos, hotéis fora da cidade, rotas conhecidas de fuga. Um carro com placas temporárias é visto numa estrada que leva ao litoral. Notícias circulam. A cidade quer ver a cabeça que arquitetou o plano, mas não há linchamento, há prisão legal. A operação consegue interceptar a saída do país de um conhecido associado, um falso trâmite de viagem que Raquel tentara usar. Ela é capturada em um posto de embarque regional, trajando roupas diferentes, rosto pálido e controle absoluto. Não há heroísmo, há necessidade. Uma mulher que não sabia que a realidade seguiria tão metódica quanto a própria justiça. O julgamento começa. Não é rápido, mas as peças se acomodam. Promotores, peritos e réus. A mídia transforma cada sessão de tribunal em espetáculo, mas o juiz mantém a sala em sua finalidade: pesar o que é aposto e o que é prova. Testemunhas diversas são chamadas. O motoboy, o técnico que recuperou o pendrive e o próprio Jacaré que, encurralado, pega o fio de suas próprias declarações. Dr. Ronaldo responde e admite falhas técnicas. Raquel, no centro, nega veementemente. Só que o jogo das evidências não é apenas de palavras. Há a fita de Helena, há o diário, há as transações, há o vídeo, há outras vozes que no conjunto compõem amplitude. O veredito não é automático, mas a acusação ganha corpo. Ao final, a sentença é severa para aqueles responsabilizados. Penas que não serão celebradas nem ignoradas, para além de qualquer glamour. Os cúmplices recebem condenações compatíveis à gravidade do ato, enquanto Raquel é condenada por crimes que beiram a premeditação. A justiça, quando atua bem, não é espetáculo, é a lenta tramitação de peças que se encaixam em conjunto. Durante o processo, Rafaela paga um preço pessoal alto. Sua imagem é dilacerada por campanhas de difamação que tentam convertê-la em figura de ruína, a empregada sedutora que criou um golpe. Comentários maldosos chegam por mensagem. Sua família chama para se proteger. Seu nome é chamado com sarcasmo em rodas de café. Há noites em que o medo a impede de dormir. Há dias em que a indignação pesa, mas a presença de Miguel, de Dona Joana, de Rosa e de algumas reportagens corajosas mantém-lhe o ponto de equilíbrio. A verdade não cancela a dor de ser exposta. Pelo contrário, aumenta-a, mas também abre caminhos de reparação. Adriano atravessa um percurso mais íntimo do que público. No tribunal, nas entrevistas, há sempre o homem rico que se posiciona como vítima de sua inocência. Mas num quarto alto do escritório, que outrora garantia decisões impessoais, ele se pega refletindo sobre o próprio papel. O que é o perdão quando se tem riquezas para comprar silêncio? Que valor tem a fortuna quando ela se construiu sobre a sombra de uma vida perdida?
Ele começa a frequentar com mais assiduidade pequenas reuniões de estratégia sobre como reparar. Não apenas a reparação financeira, que sempre será vista com suspeita, mas a reparação moral, a reabilitação social e a criação de algo que diminua o poder que tanto seduziu sua família. Quando a poeira do julgamento baixa, há consequências concretas. A família Gouveia perde poder político em alguns conselhos. Algumas empresas mudam de comando. E obras sociais, que até então serviam mais para marketing, ganham proposta real. Adriano anuncia publicamente que abrirá mão de presidências executivas de partes de seu império para criar uma fundação que leve assistência a mulheres vítimas de violência econômica e doméstica. Ele não faz um discurso redentor e triunfalista. Faz um anúncio simples, com voz sombria e olhos que já não evitam olhar para o público. Erramos, admite, e não pede absolvição. Oferece trabalho e dinheiro. Muitos aplaudem com ceticismo, outros se aproximam como a vida se aproxima de quem mostra um caminho. Rafaela recusa inicialmente ofertas públicas de emprego com pompa. Não quer virar fotografia de campanha. Recusa também convites que soam como retribuição. O que ela aceita é um projeto. A Fundação de Adriano patrocina a reforma do centro comunitário onde Dona Joana já fazia cursos de costura. Rafaela entra como gerente de um programa de capacitação. Não ganha salário exorbitante, ganha autonomia e respeito. Não é que Adriano pague por sua presença, é que ambos veem ali um trabalho com propósito, tirar do silêncio outras vozes. Eles caminham próximos, mas com passos desconfiados do excesso de afeto público. O amor que surge entre eles não é imediato nem platônico. Nasce em conversas longas, em reconhecimento pelas falhas, em pedidos de perdão feitos com olhos limpos, em pequenas ações que não compram lealdade, limpam-a. Os meses seguintes são um laboratório. Rafaela aprende a administrar programas, a enfrentar burocracias que um dia a empurrariam para baixo. Adriano aprende a trabalhar sem comando absoluto, a ceder poder, a não tratar cada tarefa como capricho. Eles discutem, acertam, erram e recomeçam. A relação se constrói em horas de trabalho e jantares simples, encaminhadas pela cidade para ver os projetos em funcionamento. Não há salvador e salva. Há parceiros. A cidade, aos poucos, pede desculpas discretas. Há matérias que recontam a história com detalhes que enfatizam a coragem de pessoas simples. Outros meios ainda consomem o escândalo. Mas a narrativa maior muda. De um escândalo de poder pessoal, transforma-se num caso exemplar sobre como a coragem de uma pessoa comum remexeu alicerces de privilégio. Rafaela nunca se torna celebridade. Gosto comum e prudente impede que isso aconteça. Ela é convidada para dar entrevistas, mas sempre com limites. Prefere devolver foco ao trabalho, com mulheres que, como ela, haviam sido subjugadas por silenciosas violências domésticas. A Fundação começa a pôr em marcha medidas práticas, atendimento jurídico, abrigo temporário, cursos de qualificação. Adriano doa parte significativa de seu patrimônio para garantir o funcionamento por anos. Não é a solução final, mas é o tempo de respirar e estruturar. Ele vende alguns ativos que representavam mais símbolo do que propósito. A imprensa registra o gesto com surpresa e alguns elogios misturados a críticas. Rafaela, que poderia esperar por um final de novela, prefere manter distância das luzes fortes. Aceita, sim, trabalhar na equipe de orientação às mulheres. Ali, encontra sua vocação transformada em profissão. As relações com a família de Adriano não se acomodam sem ruído. Há ressentimentos, acusações de deslealdade, telefonemas mal cessados, mas as decisões do homem movem coisas. Diretoria que outrora dava cobertura a práticas duvidosas começa a reavaliar protocolos. Contratos são auditados com atenção. A palavra transparência volta a aparecer. Nada é perfeito. Nada cura Helena. Mas para Rafaela há pequenos sinais.
O nome de Helena é pronunciado com respeito em uma cerimônia de inauguração da fundação. Uma placa recorda sua luta sem ceder ao espetáculo. A vida pessoal de Rafaela não se resume ao trabalho. Há momentos onde o passado bate à porta, noites de insegurança, mensagens que ainda chegam com insultos. Ela busca apoio psicológico, aceita ajuda de especialistas que a auxiliam a lidar com traumas e com a exposição pública. Não há cura instantânea. Há progresso, pequenos marcos. Ela retoma visitas à casa da mãe, ensaia sorrisos com sobrancelhas menos tensas e volta a dormir sem ouvir passos imaginários. Adriano enfrenta o processo de reconstrução de imagem e de si mesmo. Não o faz por espetáculo, mas por necessidade íntima. Em conversas grandes e longas, admite a Rafaela que a culpa não era apenas por ter sido enganado, era por ter permitido um silêncio que permitia crimes. A riqueza me blindou da verdade, diz ele numa tarde cinzenta. Rafaela não o absolve com facilidade. Pede ações, não palavras. Ele dá ações. E pouco a pouco, a confiança se instala não como concessão, mas como resposta a atos concretos. O casal não corre para o matrimônio. Quando se aproximam desse assunto, conversam sobre responsabilidades, sobre como o passado de ambos, diferentes, porém marcantes, influencia suas escolhas. Rafaela não quer papel que a transforme em símbolo de redenção. Quer uma vida modesta de dignidade. Adriano, por sua vez, repensa o que deseja, não a ostentação, mas a escolha de estar ao lado de quem compartilha valores. O amor entre eles nasce de decisões. Abrir mão de privilégios que perpetuam oligarquias, investir tempo em quem foi ferido, escutar antes de falar. Há um momento emblemático de reconciliação pública. É simples. A inauguração do primeiro centro da fundação leva o nome de Helena. Numa tarde de sol, corações se apertam. Pessoas que receberam ajuda ao longo de semanas falam sobre sonhos possíveis. Rafaela ocupa a mesa principal não como estrela, mas como coordenadora. Adriano permanece ao lado, discreto. Não há selfies protocolares, há trabalhos de verdade. A imprensa registra. Os aplausos ecoam como promessa e responsabilidade. Passam-se meses. Em uma manhã de sábado, Rafaela caminha pela orla com Dona Joana e Rosa. Adriano aparece sem alarde, vestindo calças de tecido simples e sapatos sem brilho. Eles conversam sobre as necessidades da comunidade, sobre como ampliar oficinas, sobre a possibilidade de levar o projeto a outras cidades. Há risos, há discussões. A areia molhada guarda os passos de cada um, até que os pés se alinham. Não por abandono do passado, mas por escolha de caminhar juntos. No epílogo que a vida lhes oferece, Adriano decide algo que marca uma ruptura com seu passado, mais do que qualquer discurso. Renuncia à presidência executiva de uma das empresas familiares e transfere o comando a uma junta com obrigações de transparência e responsabilidade social. Assina documentos na presença de um advogado, de representantes da fundação e de membros da comunidade que agora o fiscalizam. Não é um gesto simplesmente midiático. É uma renúncia que dói, porque perder poder dói mais do que perder riqueza, e que por isso mesmo é mais genuína. Rafaela, por seu turno, recusa propostas de consultoria, que soariam como facilitação de carreira através de fama. Prefere receber convites para conversar com mulheres em bairros onde a fundação ainda não chegou. Ensina o que aprendeu, como registrar um boletim de ocorrência, a importância de provas e a força de um grupo que se organiza. Sua autoridade nasce do que vivenciou, não do que ostentou. Quando finalmente decidem oficializar a relação, não fazem isso em alta pompa. Não há faixa na catedral nem desfile. Escolhem um registro civil simples e, pouco tempo depois, um almoço modesto com as pessoas que estiveram ao lado deles.
Dona Joana, Rosa, Miguel, o inspetor Ribeiro, o advogado que tanto ajudou e alguns colaboradores da fundação. Não há festa de elite. Há comida caseira, conversas francas, risos que não cabem em nenhum roteiro. A vida do casal ganha rotina. Há dias em que voltam ao apartamento simples onde rafters de madeira marcam o tempo. Há noites em que compartilham a mesma cama com o ruído de ruas que agora não lhes parecem tão hostis. A história de Helena nunca perde seu peso. A família que perdeu uma filha carrega a lembrança com dores que não se resolvem com sentenças. Mas há um conforto tácito. A verdade, exposta, corrige caminhos. A memória de Helena ganha um espaço público de lembrança que impede que sua história seja banalizada. No fim, o que resta é reconstrução. O centro que abriram dá cursos, abriga uma biblioteca de acesso livre e oferece atendimento jurídico e psicológico. Rafaela lidera programas de capacitação que transformam vidas. Adriano trabalha com os órgãos que gerenciam as transições, oferece financiamento e mantém sua palavra pública. Ele não é perfeito. Erros ainda surgem. Mas o antigo desejo de manter o status a qualquer custo foi substituído por um novo entendimento. Poder deve servir, não anular. Em uma tarde de outono, os dois caminham por uma faixa de areia que corta o barulho do mundo. O mar, plácido, repete formas antigas. Ele segura as mãos dela como quem segura um juramento feito com passos pequenos. Eles não prometem riqueza, nem salvamentos espetaculares. Prometem atenção, cuidado, trabalho conjugal e responsabilidade com as causas que trouxeram a ambos até ali. O vento traz o cheiro do sal, e com ele o barulho distante de risos de crianças que agora frequentam oficinas onde antes não havia esperança. Rafaela olha para o horizonte. Seus olhos guardam marcas que não se apagam. Mas há também algo que antes não existia: serenidade. Não a do final de uma história, mas a do começo de um dia que escolhe persistir. Adriano observa-a com reconhecimento e com vergonha, que já não tenta mascarar. Sem cerimônias, segura sua mão e diz: "Obrigado por não ter calado." Ela sorri, não como quem aceita recompensa, mas como quem validou sua própria voz. Não há finais perfeitos. Assim, a continuidade de escolhas. A fundação segue, os processos judiciais se desdobram em revisões e recursos, e a cidade aprende, lentamente, a direcionar olhar e leis para quem antes era invisível. A mídia muda o foco. Algumas vozes continuam cínicas, outras tocadas ajudam a espalhar o trabalho. Mas para Rafaela, o principal é que agora outras vozes encontram microfones com menos medo. No encerramento desta história, quem assiste fica com a imagem dos 5 segundos que mudaram um destino. Um pedaço pequeno de fita que fez cair uma máscara. Mas também fica com as longas horas que vieram depois. O medo, a investigação, as prisões, as sentenças e, sobretudo, a reconstrução das vidas feridas. É nessa sucessão que se mede a coragem verdadeira, não na interrupção dramática de um casamento, mas na perseverança de quem, depois do estrondo, pega a vassoura, organiza o inventário e começa a limpar. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que precisa lembrar que a coragem de uma pessoa comum pode virar justiça. Comente quem, entre os personagens, mais te emocionou. Rafaela, por sua determinação. Adriano, por sua renúncia. Helena, pela coragem que deixou registrada para além da morte. E se quiser, volte para ouvir outras histórias onde a verdade encontra quem a defenda.